Olá, pessoal! Na aula de hoje eu vou estar explicando sobre o tema progressão geométrica, então fica comigo e vamos estudar. Para introduzir esse assunto, eu vou contar a sinopse de um filme que fez bastante sucesso nos anos 90. Trata-se do filme A Corrente do Bem. Nesse filme, o professor substituto chega com uma classe de estudantes na faixa etária em torno de 8 anos a 10 anos e ele propõe como tarefa avaliativa que os alunos tenham uma ideia que vá mudar o mundo. Passado o tempo, chega o dia que os alunos têm que apresentar a tarefa. Então, cada aluno vai apresentando sua ideia. Um deles, por exemplo, propõe que todas as pessoas do planeta fiquem num ponto específico da Terra e saltem ao mesmo tempo. Dessa forma, iria provocar uma mudança no eixo da Terra. Outras crianças apresentam sua proposta e o garotinho, que é o protagonista, apresenta a seguinte ideia. Ele representaria a geração zero. Ele se propõe a ajudar 3 pessoas, que ele denominou de geração 1. Cada uma dessas 3 pessoas, levando a sério essa proposta, também se comprometeriam a ajudar mais 3 pessoas. Note o seguinte, na geração chamada geração 1, temos aqui 3 pessoas sendo ajudadas. Na geração 2, nós vamos ter então aqui 9 pessoas sendo ajudadas. Se todo mundo levar a sério essa corrente, cada uma dessas 9 pessoas vai ajudar 3 pessoas. Portanto, nós vamos ter aqui ao todo 27 pessoas sendo ajudadas. É 9 vezes 3. E na quarta geração, quantas pessoas nós teríamos? Nós teríamos 27 vezes 3, que daria 81 pessoas sendo ajudadas. Dessa forma, a proposta do estudante lá, desse garotinho, é que se todo mundo levar a sério, cada pessoa, no caso, vai ajudar 3 pessoas. E todo mundo vai ser atingido, vai ser alcançado, vai ser ajudado. Recomendo você que, se ainda não assistiu, assista esse filme. Quem quiser rever novamente, é um bom convite, é um ótimo filme. Note no seguinte caso aí, que nós temos uma sequência. Então, nessa sequência, cada termo vai ser obtido sempre multiplicando o termo anterior por 3. Então, aqui, 27 vezes 3, temos 81. Para obter o 27, 9 vezes 3 vai resultar no 27. E aqui, 3 vezes 3 vai resultar no 9. Então, essa é a ideia original de uma progressão geométrica. Então, vamos prosseguir esse raciocínio aqui. Então, notemos a seguinte sequência. 2, 4, o dobro de 4 vai ser 8, o dobro de 8 é 16, o dobro de 16 é 32 e assim por diante. Note que cada termo vai ser sempre 2 vezes o anterior. Então, 32 é igual a 16 vezes 2, o 16 é igual a 8 vezes 2, o 8 é igual a 4 vezes 2 e 4 vai ser igual a 2 vezes 2. Uma representação genérica para a progressão geométrica é a seguinte: o primeiro termo vai ser indicado por A1, o segundo termo vai ser indicado por A2, nosso terceiro termo vai ser indicado por A3 e assim por diante. Quantos termos nós tivermos na sequência, nós vamos indicar aqui por essa letra genérica. Esse fator multiplicador aí, nesse caso, nós acabamos associando, para obter o termo seguinte, nós vamos multiplicar por 2. Esse 2, que é o fator fixo que multiplica, nós denominamos de razão. Como nós já temos na progressão aritmética o termo R para indicar razão, nós usamos na progressão geométrica o termo Q, mas a ideia é a mesma. Nessa sequência agora, vamos verificar como obter o termo geral de uma progressão geométrica. Dada uma sequência em forma de progressão geométrica, vamos indicar o seu primeiro termo como sendo A1. E esse A1 vai ser igual a ele mesmo. A1 vamos indicar como sendo A1. Como se trata de uma progressão geométrica, então o segundo termo, o A2, vai ser obtido pelo primeiro termo, que é o termo anterior, o A1, multiplicado pela razão. O A3, o terceiro termo, vai ser obtido pelo seu termo anterior, que é o A2, no caso, vezes a razão. No entanto, nós já sabemos que o A2 pode ser reescrito da seguinte maneira.
A2 vai ser igual ao A1 vezes a razão. Então, onde estiver a expressão aqui A2, nós vamos substituir por essa expressão bem aqui. A3, então, vai ser igual a A1 vezes a razão. Nós estamos substituindo no lugar do A2 e vezes essa outra expressão Q bem aqui. Dessa forma, nós podemos escrever o terceiro termo em função do A1. Olha só, o A3 pode ser igual ao A1 vezes Q elevado ao quadrado. Vejamos agora como fica o quarto termo. A4 vai ser igual ao A3, que é o termo anterior, vezes a razão. No entanto, nós já sabemos que A3 pode ser escrito dessa forma bem aqui, A1 vezes Q ao quadrado. Então, onde tiver a expressão A3, nós vamos substituir por A1 vezes Q ao quadrado. Então, temos aqui A1 vezes Q elevado ao quadrado, vezes esse outro Q bem aqui. Dessa forma, nós temos que o A4 pode ser escrito como sendo A1 vezes Q elevado ao cubo, porque Q ao quadrado vezes Q resulta em Q elevado ao cubo. E vamos ver mais um termo aqui, o quinto termo. A5 vai ser igual ao A4, que é o termo anterior a ele, vezes a razão. E nós já sabemos também que o A4 pode ser reescrito dessa maneira bem aqui. A1 vezes a razão elevada ao cubo. Onde tiver a expressão aqui A4, nós vamos substituir por A1 vezes Q elevado ao cubo. A5, então, vai ser igual ao A1 vezes Q elevado ao cubo e vezes esse Q bem aqui. Ó. Eu estou repetindo esse Q. Multiplicando, então, esses fatores, nós podemos concluir que o quinto termo, o A5, vai ser igual ao A1 vezes Q elevado à quarta. Note a seguinte situação. O segundo termo ele vai ser igual ao A1 vezes Q elevado ao expoente 1. O terceiro termo, o A3, no final da história, ele vai ser igual ao A1 vezes Q elevado ao quadrado. O quarto termo vai ser igual ao A1 vezes Q elevado ao cubo. O quinto termo vai ser igual ao A1 vezes Q elevado à quarta potência. Dessa forma, nós podemos concluir que cada termo de uma progressão geométrica vai ser obtido sempre pelo A1 vezes Q elevado a uma potência que vai ser uma unidade a menos do que o índice aqui. Ó. Temos o A5 e o expoente vai ser 4. Temos aqui o quarto termo e o expoente vai ser 3. A partir daí, nós conseguimos obter a fórmula geral dos termos de uma progressão geométrica, que vai ser a seguinte. A n vai ser igual ao A1, toda vez, vezes a razão elevado a esse n aqui, menos uma unidade. Vamos resolver alguns exercícios para reforçar o que foi explicado sobre progressão geométrica. Temos essa questão bem aqui. Obtenha o 10º e o 15º termos da PG de elementos 1, 2, 4, 8 e assim por diante. Uma das maneiras de nós obtermos o nosso 10º termo e o 15º termos é apresentando os termos em sequência de um por um. Temos que inicialmente identificar qual é a razão dessa PG. Qual é o fator que multiplica de um termo para outro? Temos o seguinte, ó, do 1 para o 2, nós multiplicamos por 2. Do 2 para o 4, nós multiplicamos por 2. Dessa forma, concluímos que a razão é 2. E agora nós vamos apresentar os elementos dessa sequência, multiplicando de 2 em 2 até chegarmos no 10º termo e depois no 15º termo. Temos então aqui, o primeiro termo vai ser 1, o segundo termo é 2, terceiro termo é 4, quarto termo é 8, e agora o nosso quinto termo vai ser o dobro de 8, que é 16. O dobro de 16 vai ser 32, o dobro de 32 é 64. Chegamos até aqui, então, ao nosso sétimo termo. O oitavo termo vai ser 120,
1028. O nono termo vai ser 256. E o nosso décimo termo é 512. Já obtemos aqui o nosso A10, que foi pedido na questão, que é igual a 512. E vamos obter agora o nosso 15º termo. Então, o próximo termo dessa sequência vai ser 1024, que corresponde ao 11º termo. O dobro de 1024 vai ser 2048. Temos aqui, então, o nosso 12º termo. E agora vamos multiplicar por 2 para obtermos o nosso A13, nosso 13º termo. 2 vezes 8 resulta em 16, sobe 1. 2 vezes 4 vai ser 8, com 1 é 9. 2 vezes 0 é 0 e 2 vezes 2 é 4. Temos o nosso, então, aqui, 13º termo, 4.096. Agora, para obter o nosso 14º termo, temos que multiplicar 4.096 vezes 2 de novo. Multiplicando 4.096 por 2, vamos ter o seguinte: 6 vezes 2 é 12, sobe uma unidade. 2 vezes 9 é 18, com 1 fica 19, sobe 1. 2 vezes 0 é 0, com 1 resulta em 1. E 2 vezes 4 fica 8. Temos então aqui o nosso A14, o nosso 14º termo, igual a 8.192. E para obtermos o nosso 15º termo dessa sequência, vamos multiplicar 8.192 por 2. 2 vezes 2 vai resultar em 4. 2 vezes 9 vai ser 18 e fica 1. 2 vezes 1 é 2, com 1 fica 3. E 2 vezes 8 fica 16. Temos, portanto, o nosso 15º termo sendo igual a 16.384. Vamos ao exercício número 2. Determine a razão da PG na qual A3, o terceiro termo, é igual a 25 e A5, o quinto termo, vai ser igual a 625. Para respondermos essa questão, nós devemos estabelecer uma relação entre o quinto termo e o terceiro. Vamos fazer um raciocínio aqui. Olha só, o termo A2 vai ser igual ao A1 vezes a razão. Só que nós não temos aqui o primeiro termo, não temos o A1 e nem o A2. Então, vamos fazer o seguinte, estabelecendo uma relação do A5, do quinto termo, com o termo anterior a ele, o A4. A5 vai ser igual ao A4 vezes a razão. E o A4, como é que eu posso escrevê-lo bem aqui? A4, o quarto termo, eu posso escrevê-lo como sendo o A3 vezes a razão. Então, o que nós podemos fazer? Onde tem a expressão aqui A4, eu posso substituir esse valor aqui no lugar dele. Temos o seguinte, que A5 vai ser igual ao A4 vezes R, vai ser A3 vezes a razão, ou seja, eu estou substituindo bem aqui, no lugar do A4, essa expressão bem aqui. E vezes, olha só, esse valor aqui do Q novamente. Portanto, fazendo uma relação entre o quinto termo e o terceiro, eu tenho o seguinte, A5 é igual ao A3 vezes Q elevado ao quadrado. Tendo agora essa informação, nós conseguimos calcular aí a resposta da questão número 2. Olha só, diz que A3 vai ser igual a 25 e A5 é igual a 625. Nós vamos agora fazer uma substituição dos valores aqui nessa fórmula. A5 eu vou escrever, então, 625. No lugar do A3, eu vou escrever aqui, 25, e isso tudo vai ser igual ao Q elevado ao quadrado. Como nós temos aqui uma operação de multiplicação, nós podemos passar o 25 para o outro lado, dividindo. Continuando o raciocínio de onde nós paramos, 25 está multiplicando aqui o valor da razão, que é o desconhecido agora,
Passando para outro membro, nós vamos ter aqui 625 dividido por 25. Então, temos o seguinte, ó, a razão elevada ao quadrado é igual a 25. Se nós acrescentarmos uma raiz quadrada em ambos os membros, nós vamos ter o seguinte, ó, raiz de 25 é 5. E nós podemos aqui fazer uma espécie de anulação da expoente com a raiz. Então, temos o seguinte, a razão dessa progressão geométrica vai ser igual a 5. Vamos à última questão desse vídeo. Temos o seguinte, em uma PG de 6 termos, o primeiro termo é 2 e a razão é 3. Determine a soma dos termos desta PG. O primeiro termo é conhecido como A1, vai ser igual a 2. Nós temos ao todo 6 termos, mas o primeiro dele vai ser igual a 2. A razão, que nós conhecemos aqui pela expressão Q, é igual a 3. E aí, determine a soma desses 6 termos. Olha só, primeiro termo vai ser 2, lembrando que é uma PG, é uma progressão geométrica. Então, 2 vezes 3 é 6. A partir daí, ó, novamente, a razão é 3, então 6 vezes 3 é 18. Nós temos até agora 3 termos. 18 vezes 3. Então, aqui nós podemos fazer esse cálculo bem aqui ao lado. Ó. 18 vezes o 3. Olha só, 3 vezes 8 é 24, sobe 2. E 3 vezes 1 é 3. Com 2 fica 5. Então, o nosso quarto termo aqui é 54. Vamos ao nosso quinto termo, 54 vezes 3. 3 vezes 4 é 12, sobe 1. E 3 vezes 5 é 15, com 1 é 16. Nós temos, então, aqui o nosso quinto termo é 162. E vamos ao nosso último termo para depois nós somarmos eles. Nós temos aqui 162 vezes o 3, que é a razão. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 6 é 18, sobe 1. E 3 vezes 1 é 3, com 1, 4. Então, o nosso quinto e último termo é 486. Sempre que você obter um resultado final na matemática, volte para o texto para verificar o que está sendo solicitado. Determine a soma dos termos desta PG. Então, nós vamos ter que somar aí cada termo. Então, somando aqui o sexto e quinto termos, 6 com 2 resulta em 8. 8 com 6 vai resultar em 14, sobe 1. 4 com 1 é 5, com 1, 6. Então, nós temos aqui 648, que vai corresponder à soma desses dois termos aqui que eu estou riscando. Faltam os demais. Então, vamos somar bem aqui. Ó. 54 mais 18. 8 com 4 resulta em 12, sobe 1. E 1 mais 5 é 6, com 1 fica 7. 72. E vamos logo somar esse 72. Essa soma bem aqui, ó, 2 com 6 resulta em 8. 8 mais 72, nós vamos ter ao todo 80. Então, temos aqui 8 com 0 resulta em 8. 4 com 8 resulta em 12, sobe 1. Então, 1 mais 6 resulta em 7. A soma desses 6 termos da progressão geométrica é 728. Pessoal, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, marque seu gostei. Então, até a próxima.